Aproveita este momento para você entregar a sua vida a Deus, né? E possa entregar, confiar no Senhor. E certamente cada dia mais você se tornará uma pessoa mais forte, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Cada dia que se passa a nossa vida, a nossa fé possa ser maior por esse Deus tão maravilhoso, sabe? Um Deus que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio aqui, nos amou de tal forma e deu a sua própria vida para que pudéssemos hoje estar aqui louvando e engrandecendo o seu nome. E ao olhar para a cruz, é possível contemplar o grande amor de Cristo por cada um de nós. Cantemos ao olhar para a cruz. Cego
entregue nesta noite a sua vida ao Senhor. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostro e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, a graça me alcançou. Amém. Amém? É uma graça que não acaba, um amor tão grande que não desiste de cada um de nós. E o profeta Abacuque, ele chama o Senhor Deus de meu Deus Santo. E quando ele trata o Senhor como um Deus Santo, ele está querendo dizer que Deus é um Deus que não erra. É um Deus que ele sabe de tudo o que está acontecendo na nossa vida. E ele vai fazer o possível para que cada um de nós alcancemos a salvação. Porque ele é um Deus santo. E santo também é o nome dele. Por isso nos prostremos diante do Senhor. Adoremos o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Todo ser que vive, Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
grandioso Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor, para te adorarmos e louvarmos o teu nome, porque teu nome é santo, Senhor, e grande é o teu amor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Amém. Amém. Claudeli. Oi? Acho que é oração. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Bondoso Deus que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Nessa noite, Senhor, nós estamos com os nossos joelhos não dobrados, mas o nosso coração está totalmente rendido a Ti, Senhor. Rendido em agradecimento, porque o maior sacrifício foi feito por Ti. Deixastes a glória do céu e morrestes pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua salvação, pela sua misericórdia, pela promessa de vida eterna e de morar nas mansões celestiais, nos méritos e nos sacrifícios de Cristo Jesus. Abençoe, por favor, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos sonhos, os nossos projetos. Fale, por favor, nessa noite aos nossos corações. Tu começaste a falar, Senhor,
desses louvores que foram cantados, vai falar também através da música especial, através dos brindes que serão doados nesta noite, e também vai nos falar, Senhor, de uma forma ainda mais intensa, através da mensagem especial que foi preparada por Ti, para tocar, modificar e transformar os nossos corações. Por favor, Senhor, abençoe e prepare o nosso coração, para que possamos ouvir, não só ouvir, mas aceitar os Seus ensinamentos e as Suas orientações, que são orientações de salvação e de vida eterna. Aceite, por favor, nossa oração, perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti e guarde-nos, Senhor, para o Seu reino, em nome de Jesus. Podem se assentar. Boa noite a todos. Bom é que você está aqui nessa noite especial. Bom que você aceitou, né? Aceitou o convite especial de Deus, não é isso aí, Aldo? É bom vê-lo aqui nessa noite especial, para a nossa igreja e para o nosso Deus também. Eu tenho aqui uma série de presentes especiais que nós queremos dar para você, mas não é bem para você. É para você que nessa noite especial aceitou o convite de um amigo e de um parente especial. Então a nossa igreja preparou para você que está nos visitando uma lembrancinha especial, para que quando você estiver lá na sua casa, amanhã ou depois, você possa se lembrar. No dia 13 de abril de 2014, eu estive na igreja adventista do Jardim Novo e recebi esse brinde especial dos queridos irmãos que lá congregam, tá bom? Então, para você que está nos visitando nessa noite, eu queria te fazer mais um pedidozinho, só mais um pedido. Eu queria que você aceitasse esse pedido nosso, tá bom? Eu queria pedir que você se colocasse em pé mais uma vez. Para você que nos visita, eu quero conhecer você. Eu quero contemplar bem o seu semblante, o seu rosto. Por favor, se coloque em pé. Se coloque em pé, isso. Não fique sentado, é presente, tá bom? A irmã Eliane vai brindá-los com uma lembrancinha especial da nossa igreja para você. Meu amigo, como é que é o seu nome? Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Irmã Leila, aperta a mão do Felipe aí de uma forma especial. O irmão Josezito também, tá bom? Irmã Leila, irmão Josezito, o Felipe está sob o seu cuidado, tá bom? E a mãe, sua mãe, Felipe? Sogra. Essa filha tem bom gosto, né, irmã? Alô, Felipe. Já também não vai. A irmã Irene não te deu nenhum brinde? A irmã Irene não te deu nenhum. Amém então. Nosso irmão aqui, esse irmão de amarelo aqui, ó, ele sentou, irmão. Por favor, irmão, se levante mais uma vez. Como é que é o seu nome aí, irmão? Irmão Carlos. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Irmã Sara já falou com o irmão Carlos? Muito bem, então, seja bem-vindo, tá, irmão? Sinta-se muito bem aqui no nosso meio, tá bom? Irmã Ana, irmã Silvia, dê um abraço e um aperto de mão especial no irmão Carlos, tá bom? Os nossos irmãos lá no fundo. Pode levantar, irmão, por favor, os dois. Primeiro é Altair, Thiago, aperta a mão do irmão Altair, por favor. Wagner, você também, parceiro. Já o fez? Mas eu não vi. E o nosso irmão do lado, quem é? Irmão Sérgio. Seja bem... José, irmão José. Para o irmão José, eu vou pedir que o Léo, agora é você. Aperta a mão do irmão José, tá bom? Alessandro, você também. Já foi? Tá bom, então. Queridos irmãos, sejam bem-vindos nesta noite aqui na igreja do Jardim Novo, que vocês possam se sentir muito bem em nosso meio, que tudo aqui que for falado, que possa ser para louvar a Deus. E quando chegar amanhã ou depois, que vocês possam se lembrar desse momento especial que passou aqui conosco, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. A programação vai continuar com músicas especiais, com uma mensagem especial, mas mais do que a música e mais do que a mensagem especial, o convidado maior para essa festa especial é Jesus Cristo, que quer nos salvar, que quer te salvar. Que Deus te abençoe nessa noite. Estevinho?
nosso irmãozinho aqui, né, que vai louvar o Senhor nessa noite. Uma boa noite a todos. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Queridos, fico muito feliz em vê-los aqui. Saber que vocês aqui estão
Primeiramente, para receber as bênçãos do Senhor. E não vão sair daqui sem ela. Em nome de Jesus. Segundo, porque viemos para estudar. E a gente vai aproveitar bastante aqui a presença do pastor Raimundo Gonçalves. Ele veio aqui para estudar conosco. Então ele vai ser o nosso orador durante essa semana. Vai estar até o próximo sábado aqui conosco, todas as noites. É um privilégio, pastor. Deus abençoe o senhor ricamente aqui durante esse período aqui conosco. E para, inclusive, estarmos aqui dentro de um propósito de oração, dentro de um propósito também de buscarmos a presença de Deus, eu vou me prontificar de estar 1 hora antes de cada culto, ou seja, começamos às 7h30, às 6h30 eu já estarei aqui na igreja. Se alguém quiser vir um pouquinho mais cedo para orarmos juntos, de repente para conversarmos um pouco, eu vou estar aqui. Nós temos uma salinha aqui lá em cima, vou inaugurar a sala pastoral. Então vocês poderão vir, a gente vai estar aqui pelo menos 1 hora mais cedo para a gente orarmos juntos. Então será um privilégio, será um prazer estarmos aqui também com vocês. E a nossa bênção, ela é completa, né? Depois que terminarmos a programação aqui, todos são convidados a fazer um lanchinho aqui em cima também. Todas as noites, tá bom assim? Amém, né? Para não sair daqui, né? Alimentado espiritualmente e pelo menos alguma coisa fisicamente. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe, pastor. Vou deixar agora o senhor com a palavra para aproveitarmos bastante o seu tempo aqui. Olha, o negócio tá bom aqui, né? Vai ter lanche, bênção especial. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Quem está feliz aqui, levante a mão bem alto. Amém. Olha para essa pessoa maravilhosa que está ao seu lado, dê um abraço e diga assim: Jesus te ama. Cumprimenta, dê um abraço, enfim, diga aí: Jesus te ama. Olha só, que alegria estarmos aqui nessa noite. Uma noite de abertura da semana profética, em que vamos estar aqui pela graça do Senhor. Agradeço muito ao nosso maravilhoso Deus, por esses momentos que vamos passar juntos. E o nosso pedido é que o Espírito Santo venha fazer a obra que somente Ele pode fazer. A obra de conversão, de transformação da nossa vida. E também de nos preparar para a volta de Jesus, que está muito breve para acontecer. Também agradeço meu amigo pastor Luciano pela amizade, companheirismo e pelo convite que desde o ano passado foi feito, quando estávamos ali no mestrado, no mês de julho, na Universidade Adventista de São Paulo. Ali ele fez o convite, nós marcamos e pela graça de Deus, aqui estamos. Agradecemos à equipe de louvor que participaram aqui, cantando, e também ao Renato. Rapaz, olhei para o Renato assim, mas quando ele começou a cantar, a voz do homem, misericórdia, que bênção. Deus seja louvado. Ele aqui. Obrigado, Renato. No final ele vai cantar também. E Deus seja louvado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está conosco aqui e já é membro batizado na igreja adventista? Já é batizado? Levante a mão bem alto. Olha só, a grande maioria. Muito obrigado pela sua presença. E tem alguém que está conosco que não é batizado na igreja adventista? Ainda não é batizado? Levante a mão. Temos pelo menos 3 pessoas aqui. Essa é nossa amiga aqui do lado. Vem cá, vem cá. Eu vou dar um presente para você. Já recebeu? Ela já recebeu. Deixa um abraço primeiro, né? Olha, muito obrigado pela sua presença, viu? Que Deus seja louvado. E você vai, pastor, pega um presente para ela, fazendo um favor. Olha só, tá vendo? Seu nome? A irmã Graça, né? Obrigado pela sua presença. Vamos dar uma cena jovem para ela. E que Deus seja louvado. Meus amigos, o que vamos estudar durante essa semana são temas especiais.
E eu quero de antemão desafiar você a trazer pessoas que ainda precisam conhecer essa verdade. Porque a gente vai num crescente aqui, e quando a gente descobre uma grande verdade, a gente procura falar para as outras pessoas, para que elas sejam despertadas também. E uma vez que nós somos e fomos beneficiados pela graça de Deus, nós devemos transmitir essa graça. E você vai observar que os temas são especiais mesmo, e nós vamos falar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nossa semana vai basear-se praticamente nos 4 animais de Daniel capítulo 7. Aqui nós temos esses 4 animais, que são símbolos proféticos, que foi uma visão e sonho que o profeta Daniel teve. Ele sonhou com esses 4 animais: o leão com asas de águia, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o 4º animal, ele é chamado de terrível, espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro, unhas de bronze. Ele devorava tudo, até o que sobra. E de acordo com a Bíblia, esse animal era diferente do leão, como de fato é, diferente do urso, do leopardo, e ele tem 10 chifres. No meio dos 10 surge um chifre pequeno. Você pode observar aqui o chifre pequeno, e quando ele surge, ele destrói 3, ficam 7. Então uma das características desse chifre é destruição, é perseguição, é intolerância. E de acordo com a Bíblia, este chifre, ele surge do 4º animal. E ainda veremos que esse chifre, ele tem olhos. Olha aqui na tela. Ele tem olhos, tem uma boca, e veremos que essa boca profere blasfêmias. E nós saberemos, de acordo com a Bíblia, o que é blasfêmia, ou blasfêmias no plural. Talvez você nunca se deparou com um tema direto como esse. Talvez você já viu, já assistiu, já estudou. Mas durante essa semana eu creio que será especial. E olha bem para cá agora, fazendo favor. Em nome de Jesus, a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho a plena certeza. Agora, tem um porém. Você tem que fazer um plano com Deus, de não faltar nenhuma noite. Porque cada estudo aqui é como se fosse, a semana é como se fosse uma corrente. E cada estudo é um elo de uma corrente, interligados. Cada assunto interligado ao outro. Então se você vem hoje, só vem na quinta-feira que vem, você vai falar assim: pastor, que negócio é esse? Como é que você está falando tudo isso? Por quê? Você não veio ontem. Entendeu? Então você tem que ver, é como um grande quebra-cabeça. Cada noite uma peça vai ser encaixada, e nós veremos um quadro maravilhoso no final. Então faça um plano com Deus. Eu sei que amanhã é segunda-feira, o trânsito já é mais complicado, alguns já estudam, trabalham até mais tarde, mas em nome de Jesus você fala: eu vou lá. E não venha sozinho, traga mais pessoas, passe na casa, telefone, manda um Twitter, Facebook, enfim, dá um jeito, porque Deus quer operar milagres aqui. E eu tenho certeza que Ele vai operar, mas Ele opera primeiro em mim, depois por mim. Disse o profeta Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Deus quer fazer maravilhas, mas eu preciso me santificar, preciso estar disposto, e Deus vai fazer a obra. Além disso, meus amigos, vamos estudar sobre a besta do Apocalipse 13, a besta que surge do mar e tem o número 666. Também vamos estudar sobre a mulher e o dragão, descritos em Apocalipse capítulo 12, a grande perseguição do dragão contra a mulher. E também vamos ver sobre a mulher de Apocalipse 17, a grande meretriz, a grande prostituta, que está montada numa besta. E veremos as 2 mulheres do Apocalipse, Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Aqueles que já estudaram alguma coisa sobre profecias, mulher na profecia apocalíptica representa o quê? Igreja. Como nós temos 2 mulheres aqui, são 2 igrejas. Então nós vamos saber
muito aqui sobre essas duas igrejas. Mas hoje, que é o alicerce para a semana, é o tema como entender as profecias bíblicas. Amém? Topa? Vamos lá? Com fé e coragem? Sim ou não? Esse sim está sem fé. Sim ou não? Sim. Então feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração e depois vamos continuar. Nosso maravilhoso Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, por tua misericórdia e por estarmos aqui na tua igreja para estudarmos a tua palavra. Nós agora, Pai, imploramos a manifestação do teu Espírito para que fale ao nosso coração, que seja o nosso professor, que seja o nosso pregador, e que a tua palavra transforme a vida individual de cada um de nós. Abençoe cada homem, Senhor, cada mulher. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades. O Senhor sabe se alguém está passando problema no casamento, se alguém está passando problema com seus filhos. Por favor, ó Pai, estenda a tua mão sobre esse lar e que haja reconciliação, que haja perdão e que esta família se torne uma família feliz, uma família realizada no Senhor. Se tem algum filho ou filha que está nas drogas ou no mundanismo, ajude para que este jovem, esta jovem, volte para a família e volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém, ó Pai, que vive uma vida perturbada, talvez não consegue dormir direito, talvez ouve vozes, alguém que está em depressão, ó Deus eterno, o Senhor que é poderoso, que não conhece derrota, o Senhor que nunca perdeu uma batalha, estenda a tua mão sobre esta mulher, sobre esse homem, sobre esse jovem, sobre essa criança, e conceda libertação pelo sangue de Jesus. Ó Pai querido, toma-nos em teus braços hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, durante essa semana, acima de qualquer coisa, nós queremos exaltar o nome de Cristo. Jesus disse assim, olha: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele também é o criador e o mantenedor desse universo, desse planeta. A Bíblia diz que ele é o mantenedor e o criador. Nós veremos que Jesus, ele se fez carne, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos e meio aqui nessa terra, e durante os seus 33 anos e meio, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele libertou, ele transformou vidas. A vida de Cristo é um exemplo para todos nós seguirmos. Jesus é o nosso modelo, como ele tratava as pessoas, como ele tratava os que erram, os que o criticavam. Então você e eu podemos nos espelhar em Cristo. Para isso precisamos estudar sua palavra. Cada dia leia sobre Jesus, cada dia leia a palavra, e você vai ver como sua vida vai mudar. Veremos como que Jesus parava para ouvir as pessoas. Era um cego, um aleijado, era um leproso que ninguém chegava perto, era uma pessoa que a sociedade rejeitava. Jesus parava, recebia a pessoa, tocava nela, dava atenção e nunca fez acepção de pessoas. Esse Jesus está aqui nessa noite, e ele também olha para você, olha para o seu coração, olha para a sua vida, e ele também vai atender as nossas necessidades. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. Eu quero que durante essa semana, mediante as profecias bíblicas, você se apaixone mais por Cristo e por sua palavra, porque você vai ver o papel fundamental de Cristo durante essa semana. Não basta dizer eu somente apenas o nome de Jesus. Eu tenho que ser semelhante a ele, mais semelhante a ele, e seguir as orientações dele. É isso que nós queremos durante essa semana. E olha, eu gosto muito dessa ilustração. Jesus segurando o globo. Olha só, coisa linda essa ilustração. Ele tem o mundo em suas mãos. Você sabia que
Existem bilhões e bilhões de estrelas em nossa galáxia. Os cientistas descobriram que existem bilhões de galáxias, e cada galáxia bilhões e bilhões de estrelas, ou seja, incontáveis. Só que a Bíblia diz que Jesus chama cada estrela pelo seu próprio nome, e sabe quantas estrelas tem nesse imenso universo. Isso indica que ele sabe o nome dos mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta. Ele também sabe o seu nome, o nome da rua que você mora, o número da casa, onde você trabalha. Ele conhece suas lutas, suas angústias, suas lágrimas, o que você pensa. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E nós estamos aqui em nome de Jesus, amém? Agora, por que estudarmos as profecias? Porque Jesus é o centro da profecia. Querem ver? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 1. Jesus é o centro da profecia e o revelador da profecia. Sem ele não adianta. Apocalipse 1, verso 1 também. Olha só que texto magnífico. Preste atenção, Apocalipse 1, verso 1 também. Revelação de quem? É revelação do pastor Raimundo? Pastor Luciano? Revelação de quem? Fale esse nome com mais alegria. Revelação de quem? Jesus Cristo. Está vendo? Olha o que diz mais. Que Deus lhe deu. Então o Pai deu a revelação a Cristo, para mostrar a quem? Quem são os servos de Cristo? No singular. No singular. No singular. Então a revelação de Jesus que o Pai deu a ele é para você e para mim. Está vendo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora olha para cá um pouquinho. João escreveu o livro do Apocalipse porque o anjo Gabriel veio e Deus foi revelando para João, e João escreveu. Veja como a Bíblia não é humana, é divina. Deus revelou a Cristo, Cristo revelou ao seu anjo, o anjo falou para João, João escreveu. Então o que estamos lendo é coisa do céu, não é coisa humana. E diz a Bíblia, verso 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Olha o verso 3: bem-aventurado, ou bem-aventurados aqueles que leem. Que mais? Aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão. Por quê? Então olha para cá fazendo um favor, olha aqui. A palavra bem-aventurados, o que significa essa palavra? Felizes. Você está à procura da felicidade? Você quer ser feliz? Quer a felicidade no seu casamento? Quer a felicidade com seus filhos? Tem muita gente aí fora procurando felicidade em lugares que não dá certo. Procurando felicidade na cachaça, nas baladas, numa vida promíscua, numa vida sem lei, sem regra. Você nunca vai ser feliz sem a palavra de Deus, sem Jesus Cristo, nunca. Você pode ter momentos felizes, enquanto você está ali, enfim, mas depois que passa esse momento, a tristeza, a angústia, a depressão toma conta de você, você se desespera, alguns se matam. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes aqueles que... Não, primeiro, os que leem. Então você está lendo. Então se nós lermos a palavra, nós seremos felizes. Mas não somente aqueles que leem, tem gente que não sabe ler. Mas felizes aqueles que ouvem. Então ler e ouvir. Agora tem um terceiro ingrediente: e os que praticam. Muito bem. Tem muita gente que lê e ouve, mas depois vai embora, não pratica, volta à velha vida, continua do mesmo jeito, não adianta. Você tem que ler, ouvir e praticar.
Ou seja, o que você aprender, tenha coragem, pela graça de Deus, de colocar em prática. Esse é o segredo. Por quê, meus amigos? O tempo está? Que tempo é esse? É tempo de chuva? Tempo de frio? De calor? Que tempo é esse? É a volta de Jesus. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias, o tempo do fim, e Jesus está voltando. Então, para que você e eu estejamos preparados, eu preciso ler a Bíblia, ouvir a palavra e tenho que colocar em prática. Amém? Amém. E é o que vamos fazer durante essa semana. Abra sua Bíblia agora em Provérbios 29, verso 18. Provérbios capítulo 29 e o versículo 18. Provérbios capítulo 29, verso 18. Provérbios capítulo 29, verso 18. Posso ler? Olha o que está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Não havendo profecia, o que acontece com as pessoas? O que acontece com as pessoas? E o que é corrupção? É perdição. Corrupção é uma pessoa se desviar do caminho correto. Quantas e quantas pessoas hoje vivem na corrupção? Ou seja, é uma pessoa fiel, passa a ser infiel. É uma pessoa obediente, passa a ser desobediente. Eu não me esqueço que eu estava uma vez na cidade de Balneário Camboriú, fazendo uma campanha de evangelismo. Estava hospedado no hotel. Aí eu deixei o celular, o aparelho celular no hotel e fui fazer uma caminhada na beira da praia. Depois de quase uma hora retornei. Aí eu vi no celular 7 chamadas não atendidas. Na hora eu retornei. Era uma mulher. E ela disse: pastor, eu lhe conheço, você me conhece, mas eu não vou revelar quem eu sou. Mas o senhor pode me atender? Eu falei: posso. Você tem um telefone fixo? Eu falei: tem aqui do hotel. Aí eu passei para ela, ela me ligou. E nós passamos 1 hora no telefone. Mas depois a primeira frase que ela disse foi o seguinte: pastor, o que aconteceu com meu marido? Pastor, o que aconteceu com meu marido? E eu só ouvindo. Ela disse assim: pastor, depois de 18 anos de casamento, aparentemente estava tudo bem, mas de repente meu marido fez as malas na minha frente, olhou nos meus olhos e disse que não me ama mais, e foi embora de casa. Pastor, o que aconteceu com meu marido? Eu não disse a ela, mas eu pensei no meu coração: ele se corrompeu. Quantas famílias estão se corrompendo? Traição. Mas a história não termina ruim. Naquele momento, depois que ela falou, chorou bastante. Aí por telefone eu falei: irmã, você crê que Deus pode trazer o seu marido de volta? Ela disse: creio. Eu falei: então você se ajoelha onde você está, que eu vou me ajoelhar aqui. E a gente vai fazer uma oração por telefone. Irmãos, nós oramos e oramos para que Deus abrisse os olhos do entendimento daquele homem, para ele enxergar a besteira que ele havia cometido. E falamos: Senhor, traga esse homem de volta, que essa família seja reconstituída, reconciliada, em nome de Jesus, amém. Ok, nos despedimos. Até hoje eu não sei quem é essa mulher, só sei que passaram-se meses. Eu estava em outra localidade quando o telefone toca, e a mulher dizia: pastor, pastor, deu certo, pastor. Foi a primeira frase. E eu não sabia quem estava falando. Falei: quem é que está falando? E o que é que deu certo? Ela falou assim: pastor, eu sou aquela mulher que falou com o senhor 1 hora no telefone, o senhor estava no hotel, lembra? Meu marido havia ido embora. Eu falei: lembro sim. E aí? Ela falou assim: meu marido voltou, pastor. Hoje nós somos uma família novamente, estamos
sabe, em uma recuperação. E aí eu falei, louvado seja Deus, glória a Deus. Aí nós passamos a orientá-la, caso houvesse alguma intriga, porque nesses momentos, irmãos, qualquer erro joga na cara, né? Então a gente passou a orientar para que ela pudesse ter um relacionamento melhor. Enfim, Deus foi misericordioso. Mas quantas famílias estão despedaçadas hoje, sabe por quê? Por causa da infidelidade conjugal. Quantas e quantas pessoas hoje traem a sua esposa, traem o seu marido, e isso chama-se corrupção, é pecado, e Deus está vendo isso. Irmãos, a Bíblia diz que a corrupção é resultado, sabe do quê? De não estudar a Bíblia, de não colocar em prática a palavra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Onde Deus é excluído, onde Deus é rejeitado, ali fatalmente haverá corrupção. Não tem jeito, irmãos, esse é o caminho. Quando Adão e Eva caíram em pecado, houve a corrupção. E uma pessoa em corrupção, ele está em franca desobediência à lei de Deus. E uma pessoa que está em pecado, ele não pode ser feliz. Não tem felicidade no pecado. O ser humano em pecado, tentando ser feliz, sabe o que ele faz? Ele começa a inventar formas de prazer, maneiras de prazer. Ele inventa um estilo de prazer, não dá certo, porque não funciona. Aí ele muda a maneira de praticar o prazer, aí não dá certo, porque o vazio do coração não é preenchido, não há felicidade, só naquele momento. Aí ele muda e vai caindo, sabe, como uma areia movediça. Ele vai caindo, ou uma bola de neve, vai caindo, porque qualquer forma que você inventar para tentar preencher o vazio do coração e ser feliz, não dá certo. O que é que dá certo? Cristo Jesus. Onde se você abraçar Jesus, abraçar sua palavra, aí sim. Por isso diz a palavra, olha só, não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora, aquele que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado. Uma pessoa em corrupção, ele está transgredindo a lei, por isso não é feliz. Mas uma pessoa que guarda a lei, esse é feliz. Então, eis o segredo da felicidade, guardar a lei. Transgressão da lei, infelicidade. Obediência à lei de Deus, felicidade. Amém? Então, irmãos, para que a gente não venha se corromper durante essa semana, vamos estudar a profecia bíblica, ou a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia agora no livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante. Lá no final da sua Bíblia, segunda carta do apóstolo São Pedro, o capítulo 1 e o verso 19 em diante. Segunda Pedro 1, verso 19. Posso ler? Está escrito assim, olha: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar, que lugar? Tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Verso 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, que é a mesma coisa. Verso 21: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Ok, meus amigos, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética envolve toda a Bíblia, e aqui diz que nós temos ela confirmada. Olha, nós podemos crer na palavra de Deus. Existem muitos motivos para crermos na palavra do Senhor. Eu quero destacar dois. Primeiro, tudo que está escrito na palavra, em termos de profecias, tem se cumprido ao pé da letra. Tem se cumprido.
Antigo Testamento muitas vezes profetiza, o Novo confirma. Só um exemplo. Em Isaías capítulo 7, o verso 14, o profeta Isaías fala que Jesus nasceria de uma virgem. Está lá, Mateus 7,14. Aí você vai para Mateus capítulo 1, verso 20 ao 21, e fala que Jesus nasceu de uma virgem. Você vai para Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 1 e 2, fala que Jesus nasceria em Belém. Aí você vai para Lucas capítulo 1 e capítulo 2, no Novo Testamento, e você vê Jesus nascendo em Belém. Você vê que coisa interessante? Você vai, por exemplo, profecias sobre cidades. Isaías capítulo 14, 12, outros capítulos de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Você encontra, por exemplo, Isaías capítulo 39, 38, 40, diz que a cidade da Babilônia, aquela que era a Babilônia antiga, ela foi destruída e nunca mais seria reconstruída. E hoje a história confirma isso. A Babilônia hoje está em ruínas. A Babilônia fica na região sul do Iraque. Você sabia que Saddam Hussein, enquanto estava vivo, ele tinha o sonho de reconstruir a antiga Babilônia? E ele até começou, mas ele conseguiu? Não. Não conseguiu, sabe por quê? O que Jesus disse? Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, pode ser quem for, não vai reconstruir, porque a Babilônia se exaltou, e quem se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Esse é um dos motivos pelos quais você e eu podemos crer na palavra. Ela fala e as coisas acontecem. Por exemplo, Mateus 24, tem ali, irmãos, muitos sinais da volta de Cristo. Ali fala que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, o amor se esfriaria de quase todos, o ódio, a traição. E eu pergunto a você, isso está ou não está acontecendo? E ó, violência. Agora tem outro motivo pelo qual a palavra do Senhor é fantástica e você pode crer. Sabe qual é? Olha para cá. É o livro que transforma vidas. Irmãos, se você quer ter uma vida transformada, creia, leia a palavra do Senhor. Eu conheço pessoas que eram drogadas, hoje são líderes na igreja do Senhor. Eu conheço pessoas que viviam caídas na sarjeta devido à bebida alcoólica, mas hoje são diáconos, são anciãos de igreja, até pastores. Tem um pastor adventista chamado Roberto Mota. Ele era o líder da Gaviões da Fiel, da torcida do Corinthians, lá em São Paulo. Usuário de drogas, se envolvia em confusão, mas hoje é um pastor adventista, conferencista, um pregador do evangelho. Eu conheci, irmãos, traficantes internacional de drogas, que hoje são cristãos. Quem faz isso? Só Jesus, mediante a sua palavra, amém? Então você pode crer na palavra de Deus. Por isso nós demos o seguinte, ó: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Você faz muito bem em atender a palavra de Deus. Olha, você só atende algo ou alguém que está chamando. Se o celular toca, está chamando, então você vai atender ou não atender. Alguém toca a campainha da sua casa, alguém menciona seu nome, alguém chama você, você pode atender ou não. Mas aqui diz que você e eu fazemos bem em atender a palavra profética. Isso quer dizer que a palavra de Deus é um chamado de Deus. Deus constantemente nos chama, e eu faço bem em atender. Tem gente que não atende não. Tem gente que, como diz minha mãe, faz ouvido de mercador, né? Entra por aqui, sai por aqui, né? Tem gente que você fala, não adianta. Aí quando dá um terremoto ele muda de vida. Mas veja, irmão, você faz bem em atender. Você que está aqui nessa noite, você atendeu. Você atendeu. Amém? E tem gente que a gente convida e não atende, né?
Mas a gente vai convidar, amanhã você vai convidar mais gente para atender o chamado do Senhor. Você e eu fazemos bem em atendê-la. Por quê? Irmãos, nós lemos que a palavra profética, ela funciona como uma candeia. O que é uma candeia? Uma lamparina, muito bem. Eu nasci na roça. Então a gente na roça usava muito lamparina, lampião, né? Lamparina. É luz, a lâmpada. Uma pergunta aqui que a resposta é muito óbvia. Para que serve a lâmpada? Para que serve a luz? Para iluminar. Isso quer dizer que a Bíblia Sagrada, ela funciona como uma lâmpada para iluminar o nosso caminho. O que diz Salmo 119, verso 105? Quem é que sabe de cor? E o que mais? Você está com a sua Bíblia? Se você estiver, pegue ela na sua mão agora, fazendo favor, e levante a Bíblia bem alto e repita comigo esse texto. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, meus amigos? Está aí. A Bíblia Sagrada, ela é uma candeia, é uma lâmpada, vai iluminar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare, você vai enxergar cada coisa. Hoje você olha e talvez não enxerga, porque os olhos ainda não são talvez tão espirituais. Mas quando você recebe Jesus e a palavra, você vai enxergar coisa que está por trás dos bastidores. Por exemplo, hoje você assiste uma novela. Ok, um beija o outro aqui, outro mata o outro ali, ok. Mas quando você lê a palavra, você vai ver a intenção de Satanás nas novelas. Você assiste um filme, tem cenas de sangue, de violência, de adultério, de prostituição, um monte de coisa, de espiritismo. Antes de conhecer a palavra, apaixonado pelos filmes. Quando você lê a palavra, você fala assim: meu Pai do céu, olha a voz do diabo aí. Irmãos, Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento para enxergar as ações do maligno para tentar destruir a palavra, mas não vai conseguir, porque Deus é maior. Estão entendendo? A luz ilumina para você não cair nas armadilhas de Satanás. Então, irmãos, a palavra, ela funciona como uma candeia para brilhar, para iluminar a gente. Aí você vai enxergar o caminho certo e errado. Aí você vai tomar uma decisão, ou segue o certo ou segue o errado. Mas Deus vai abrir o entendimento e vai mostrar que estamos próximos da volta de Jesus. Então, irmãos, a palavra funciona como uma candeia, porque ela brilha. Ela brilha em lugar. Que lugar? E o que é um lugar tenebroso? Um lugar tenebroso abrange duas coisas. Não é somente escuro. É escuro, mas é um lugar perigoso. É tenebroso, causa arrepio. Não é? É um lugar em que você tem medo. Irmãos, o mundo hoje é um mundo tenebroso. A gente passa nas ruas com medo de uma bala perdida. A gente anda nas ruas com medo de ser assaltado, né? Se vai no avião, com medo do avião cair. Um sumiu aí que até hoje ninguém sabe para onde foi. Agora tem medo do avião sumir, né? Nem cair. Irmãos, tem medo da morte. O medo, o mundo é tenebroso. Tem gente que tem medo de elevador, devido à fobia, como que é o nome? É claustrofobia. Então, tem um outro nome que a pessoa tem, não sei o que lá, pânico, síndrome do pânico. Tudo isso, irmãos, é esse mundo tenebroso. É o medo da morte, o medo do fim do mundo, o medo de uma tsunami, de um terremoto. Agora, a palavra de Deus vai brilhar nesse mundo tenebroso. Como? Eu vou dizer, em nome de Jesus, vou dizer: quem tem a palavra tem esperança. Em meio a esse mundo tenebroso, você tem esperança que esse mundo tenebroso vai acabar. Jesus vai voltar com seus milhões de anjos, vai destruir o pecado e vai libertar cada um de nós. A Bíblia diz assim, ó: mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar. Porque aquele que morre em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, nesse mundo tenebroso, as promessas da Bíblia,
Vou dizer de novo. Neste mundo tenebroso, as promessas da Bíblia, elas de uma forma especial brilham em nossa vida. O cristão que tem a palavra no coração, irmãos, a Bíblia no coração, ele pode enfrentar lutas, lógico, dificuldades, mas ele tem esperança. É assim que a Bíblia brilha. Agora, aquele que não tem a Bíblia se desespera diante dos acontecimentos. Mas a palavra do Senhor vai brilhar nesse mundo tenebroso, especialmente a palavra profética que vamos ver durante essa semana. Agora, nós lemos ainda nos textos que foram mencionados, olha só o que diz: nenhuma profecia da Bíblia provém de particular elucidação ou interpretação, que é a mesma coisa. Irmãos, a Bíblia Sagrada, profecias, tudo que você encontra, não se interpreta particularmente, especialmente as profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse. Quando eu mencionar aqui, profecia apocalíptica, estamos mencionando todas as profecias que apontam para o fim do mundo e para a volta de Cristo. Tem profecias clássicas e profecias apocalípticas. O que é uma e a diferença de uma da outra? A profecia clássica, ela apontava para a primeira vinda. Por exemplo, Isaías profetizou muito sobre a primeira vinda de Cristo. O profeta Zacarias, os profetas do Antigo Testamento, a primeira vinda de Cristo, são profecias clássicas. Lógico, também profetizaram sobre a segunda, sem nenhum problema. Mas as profecias apocalípticas, elas envolvem mais o grande conflito entre o bem e o mal, e aponta para a segunda vinda. Então, quando mencionarmos profecias apocalípticas, entenda que são profecias para os últimos dias da história, que envolve o grande conflito entre o bem e o mal. Em Daniel e em Apocalipse, nós encontramos profecias apocalípticas. Em Mateus tem profecias para o fim do mundo também, apocalípticas. Embora Mateus não é o livro do Apocalipse, mas tem profecias para o fim do mundo, estão entendendo? Então veja, a profecia não é de particular interpretação. Em outras palavras, você e eu não devemos interpretar a Bíblia do jeito que achamos. A Bíblia não se interpreta particularmente. Não sei se você conhece a história daquela mulher. Ela não estudava a Bíblia como nós estudamos. Ela fazia assim: eu vou tirar a palavra. Todas as vezes que ela queria que Deus falasse com ela, para ela saber a orientação de Deus, ela fazia assim, olha, fechava a Bíblia, fazia uma oração em pensamento, olhos fechados, fazia uma oração em pensamento, e abria a Bíblia. Aí, ela corria o dedo assim, ó, e pá. Onde caía, ela falava assim: Deus está falando comigo. Esse método é chamado de tirar a palavra. Lógico, irmãos, toda a Bíblia Deus fala com a gente. Só que tem um porém: se você não entender, pode ser mais prejudicial do que benéfico. E sabe quando é que Deus fala com a gente? Vou explicar. Lógico que Ele fala por qualquer texto, mas para orientar nossa vida, Ele orienta por assuntos. Por exemplo, a volta de Jesus. Você não conhecia esse assunto sobre a volta de Cristo. Aí você começa a ler um texto aqui, outro ali, e você vê que Jesus vem em corpo, carne e osso, com seus milhões de anjos. Ele não vai pisar na terra, vai ficar parado no ar. Os anjos vêm para buscar o seu povo. Os mortos, cristãos mortos, justos mortos, ressuscitam primeiro. Os ímpios vivos morrem. Você começa a entender o assunto. Aí quando você entendeu, essa foi a revelação de Deus para você. Entendeu? Não precisa ninguém ficar falando aqui: ó, o Senhor me revelou tal coisa. Não existe isso. Sobre, por exemplo, sobre alimentação. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você comia de tudo e bebia tudo. Aí você entende que nós temos que preservar o nosso corpo. Aí você agora entendeu
que comer certos tipos de alimentos é imundícia para o corpo. E ao você entender esse assunto, esse entendimento seu foi uma revelação de Deus para a sua vida. Você não sabia que tinha que guardar os 10 mandamentos, nem conhecia os 10 mandamentos. Aí você lê os 10 mandamentos, você fala assim: meu Pai do céu, eu estava perdido e não sabia. Aí você lê e começa a colocar em prática. Isso é revelação de Deus para a sua vida. Enquanto você não sabe, não foi revelado. E a revelação vem como? Pela palavra. Só que não por um texto, e não por correr o dedo. Você tem que ver o texto e o contexto, a história, o que vem antes, o que vem depois, estudar, meditar. Senão a gente arruma um pretexto. Essa mulher da história, ela estava aflita, angustiada, estava, com depressão, brigou com o marido, dívidas. Ela falou: Senhor, fala comigo. Aí ela fechou os olhos, fechou a Bíblia, fez uma oração e abriu a Bíblia, correu o dedo, e o dedo dela parou num texto de São Mateus capítulo 27, que diz assim: olha, Judas foi e se enforcou. Judas foi e se enforcou. Ela leu o texto e falou assim: meu Pai do céu, o que é que o Senhor está querendo falar para mim? Porque eu estou cheio de problemas, dificuldades. Agora aqui fala que Judas se enforcou. Bom, o Senhor não pede para ninguém se matar. Então, Senhor, eu vou tirar a palavra de novo. Me ajuda. E diz a história que ela fechou a Bíblia, fez uma oração em pensamento, abriu de novo e correu o dedo, e caiu em outro texto, em outro livro, outro texto que dizia assim: olha, vai e faze também o mesmo. Misericórdia. Veja só, um texto dizia assim: Judas se enforcou, né? O outro dizia: vai e faze o mesmo. Olha, se você juntar os dois, você se mata. Aí diz que ela fechou a Bíblia rapidamente, ficou tremendo e falou: Senhor, não é possível, eu sou fiel ao Senhor, mas desse jeito eu não quero não. Mas ela falou assim: vou tirar a palavra a terceira vez, é a última. O que o Senhor falar eu vou fazer, mas me ajuda. E ela, irmãos, fechou a Bíblia, fechou os olhos, fez uma oração em pensamento e abriu de novo, correu o dedo e caiu em outro texto que dizia assim: olha, o que tendes de fazer, faz-o depressa. Já imaginou? E você sabia que os 3 textos estão na Bíblia? Se você quiser, depois eu mostro para você. Está dentro de um contexto, lógico. Mas, irmão, se você juntar os 3 textos, você não vai chegar a lugar nenhum, vai se matar. E Deus nunca pediu isso. O problema foi tirar textos fora do contexto. Sabe como é que estuda a Bíblia? Vou dizer aqui de forma muito simples, humildemente. Preste atenção. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, amém por isso. Mas se você quiser estudar assuntos, é assim, olha, sobre a morte, por exemplo. Você quer saber para onde o ser humano vai quando morre? Será que vai para o céu? Inferno? Purgatório? Será que se reencarna? Vai para o mundo dos espíritos? Fica vagando por aí? Puxa o pé de alguém de noite na cama? Para onde vai? Você não vai encontrar na Bíblia um livro e um capítulo que fala tudo sobre esse assunto. Você não vai encontrar. Você vai encontrar, por exemplo, em João você encontra aí 5 textos que falam sobre a morte. Aí você vai para Mateus, você encontra mais 5 que falam sobre a morte. Aí você já tem 10. Aí você vai para Apocalipse, encontra mais 5, né? Já são 15. Aí você vai para Eclesiastes, encontra mais 5. Enfim, você está entendendo? Você vai em vários livros e capítulos e você encontra textos que falam do mesmo assunto. Esse é o segredo. Aí você junta tudo e você tem começo, meio e fim de um assunto. No passado, um grupo de pessoas fez isso. Ficava a noite toda, irmãos, estudando, lendo, revendo, muito tempo, muitos dias, meses, anos,
E eles formaram uma série de estudos bíblicos. É o que nós temos hoje. Está todo mastigado para a gente. Sobre a Bíblia, volta de Jesus, sinais, 1000 anos, nova terra. Então, quando você entende cada um desses assuntos, você está tendo a revelação de Deus. Quando a Bíblia não era escrita, aí o profeta falava. Deus falava com o profeta chegava e falava assim: ó, o Senhor me revelou tal coisa. A transmissão era oral. Por exemplo, Noé não tinha Bíblia na mão. Deus falou com ele, e ele falou assim: o mundo vai ser destruído com água. E era a palavra de Deus. Mas hoje a Bíblia, nos seus 66 livros, é a revelação de Deus para cada um de nós. Basta entendermos. Porque meus amigos, que é uma luta para a pessoa estudar a Bíblia. Está vendo? Porque se a pessoa entender, ela muda de vida. E aqui você vai estudar. Você viu que nós somos na Bíblia. A gente usa a tela como uma lousa, como uma ilustração, mas é a Bíblia que a gente lê. Agora tem lugar que você vai que nem abre a Bíblia. Aí o povo fica na escuridão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você até aqui entendeu? Podemos avançar? Sim ou não? Vamos lá, meus amigos. Algumas curiosidades bíblicas. A Bíblia é uma coleção de quantos livros? Quantos tem no Antigo Testamento? E no Novo Testamento? 27. A Bíblia, meus amigos, foi escrita por 40 pessoas, todos eles inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. A produção da Bíblia, ela é divino-humana. É a palavra de Deus, só que Deus usando o ser humano. Deus usou Moisés, que escreveu 5 livros da Bíblia, mas não foi a palavra dele, é a palavra de Deus, porque Deus inspirou Moisés. Pedro, por exemplo, escreveu outros livros, João. Então, nessa união do divino com o humano, veio a produção da palavra. Os homens que escreveram a Bíblia não eram perfeitos, assim como você e eu somos pecadores. Deus usa pecadores. Se Deus não usasse pecadores, não estaríamos aqui nessa noite. Só que Deus usa pecadores arrependidos. Deus usa pecadores que se converteram e que se consagram a Deus, mesmo sendo imperfeitos e pecadores. Só que pecadores que confiam inteiramente na graça de Jesus. Esse é o segredo. Você sabia que Jesus veio por uma união do divino com o humano também? O Espírito Santo fez um milagre no ventre de Maria. Maria humana. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, fez o milagre da gestação de Cristo. E veio a palavra. Jesus é o verbo, a palavra. Estão entendendo? Então, meus amigos, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso é a palavra de Deus falando aos nossos corações. O que mais? Ela levou um período aproximadamente de 1600 anos para ser escrita. Mas o autor dela é o próprio Deus, usando os seres humanos. A Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas. Quais? Hebraico, aramaico e grego. Vamos repetir? Hebraico, aramaico e grego. Ok. Até aqui tudo certo? Vamos lá. Eu pergunto, você responde. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos tem no Antigo Testamento? E no Novo? Quantas pessoas escreveram? Inspirados por quem? Por quem? Quanto tempo levou para ser escrita? Quem é o autor da Bíblia? Ela foi escrita em 3 línguas. Quais? Maravilha. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela já foi traduzida para mais de 2.403 línguas e dialetos. Já deve ter muito mais. Tem Bíblia hoje em braille para cegos. Tem Bíblia
em áudio, tem Bíblia em celular, computador, não é? Todos podem ter acesso à palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Originalmente ela foi escrita em 2 tipos de materiais, em papiro e em pergaminho. Papiro é o nome de uma planta. Eles preparavam, depois escreviam. E pergaminho é couro de animal. Por isso que antigamente tinha o rolo do profeta Isaías. Era um rolo grande, não estava junto assim. Aí desenrolava aquele rolo e lia. O rolo do profeta Ezequiel era um rolo mesmo. Então depois veio o papel, até que Gutenberg, na sua primeira imprensa em tipos móveis, imprimiu a Bíblia Sagrada. O primeiro livro que ele imprimiu, a palavra do Senhor. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido em todo o planeta? Amém? E é o mais lido também. Só que muita gente não entende, mas é o mais vendido. A Bíblia Sagrada começou a ser escrita pelo patriarca Moisés, cerca do ano 1500 a.C. Terminou por João, cerca do ano 100 depois de Cristo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que você for ler a Bíblia, faça isso com a maior reverência e respeito possível. Desliga a televisão, desliga o som, leia a palavra. Mas antes de ler, faça uma oração. Peça para que o Espírito Santo, que inspirou os homens, ilumine a sua cabeça, o seu entendimento e o coração para entender e para ter a comunhão com Deus. Aí Deus envia o Espírito Santo, os anjos, para nos auxiliar e nos ajudar. Amém? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco quando a gente lê a Bíblia. Tem gente que fala assim: pastor, só vou tomar uma decisão quando Deus falar comigo. Não, mas está falando. Basta entender. Quando você entende, Deus está falando. A Bíblia é suprema. Ela é suprema. Ela é também uma norma, é normativa, é uma regra de vida. Ou seja, é a Bíblia que deve dirigir a minha vida, e não eu dirigir a Bíblia. Você sabia que tem muita gente que quer uma Bíblia que venha se adaptar ao que ele acha? Tem gente, irmãos, que quer uma Bíblia que não venha tocar nos seus, sabe, no seu estilo de vida. Se fala para mudar de vida, não, isso aqui é só para o Antigo Testamento. Agora mudou tudo. Se fala para a pessoa parar de comer isso, parar de frequentar tal lugar, parar de ver tal coisa, tem gente que fala assim: não aceito. Mas então para que Bíblia? Irmãos, a Bíblia Sagrada é o seguinte: é suprema, e você tem que ser submisso à palavra de Deus. Se queremos a felicidade, se queremos a vida eterna, é assim que funciona. Por isso, meus amigos, estamos aqui nessa noite, e a principal função da Bíblia é nos levar a conhecer uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Eu pergunto, até que você entendeu? Tudo certo? Sim ou não? Sim. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem algumas subdivisões para a gente entender melhor. Ela se subdivide em 5 partes. 5 partes. As outras, se tiver alguma outra divisão, se enquadra nessas 5. A primeira é história, a segunda é poesia, a terceira é profecias, a quarta é evangelhos e a quinta é cartas. Vamos repetir? Para ninguém dormir? Vamos lá? Primeira parte. Está fraco. Primeira parte. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta. Irmãos, os livros históricos começam em Gênesis, abrange até o livro de Esther,
e inclui do Novo Testamento o livro de Atos dos Apóstolos. E quando você lê esses livros, 95% você entende do jeito que está escrito. Se diz pau, é pau. Se diz pedra, é pedra. Se diz animal, é animal. Você não precisa ir em outro livro da Bíblia para entender tal assunto. É do jeito que está escrito. Os livros poéticos começam em Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Eclesiastes e Cantares ali. Esses livros, escritos numa linguagem poética da época, você entende quase tudo do jeito que está escrito, mas tem uma porção pequena que não entendemos como se lê, mas a maioria você entende como se lê. Os livros proféticos abrangem dois grupos, o que chamamos de profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores começam em Isaías, vai até o livro de Daniel do Antigo Testamento e inclui do Novo Testamento o livro do Apocalipse. Os profetas menores começam em Oséias e vai até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E por que maiores e menores? Será que eram mais altos do que os outros? Não. É devido a duas coisas. Primeiro, a quantidade gráfica, a quantidade de escrita de um profeta era maior do que a do outro, e a abrangência da profecia de um era maior do que a do outro. Exemplo, o livro de Isaías tem quantos capítulos? Quem sabe? 66 capítulos o livro de Isaías. E o livro de Malaquias? 4. Então Isaías é um profeta maior e Malaquias é um profeta menor. Daqui a pouquinho a gente volta aqui nessa parte, avancemos. Os livros de evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros que falam diretamente de Cristo e são repetitivos muitas vezes. Deus sabe que o segredo da aprendizagem está na repetição. O Novo Testamento é praticamente uma citação do Antigo. Não que é, mas é assim, no sentido que você entende devido ao que está escrito no Antigo Testamento. E nós entendemos quase tudo, e uma parte não, devido às parábolas. Uma parábola você não deve levar ao pé da letra. Parábola é uma ilustração, é uma alegoria. E nenhuma igreja pode fundamentar uma doutrina em cima de uma parábola. Estamos falando isso por causa da parábola do rico e do Lázaro, que tem muita gente que por causa dessa parábola quer tentar defender a ideia que existe vida imediatamente após a morte, sendo que aquilo ali é uma parábola, é uma ilustração. E Deus usa essa didática para ensinar verdade sobre o seu reino. Amém, meus amigos? Você está entendendo? Com fé e coragem? Vamos lá, vamos avançar então. Cartas ou epístolas começa em Romanos e vai até o livro de Judas. Esse Judas não é Judas Iscariotes, o que traiu Cristo, não. Esse é Judas Tadeu, um outro Judas que permaneceu fiel na verdade. 14 cartas ou epístolas foram escritas pelo apóstolo São Paulo. Paulo, que era um assassino, mandava matar o povo de Deus, se converteu e Deus usou ele. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. E a gente entende quase tudo como se lê, e o restante não, devido às cartas que Paulo enviava para as igrejas para resolver problemas locais. Paulo fundava igrejas. Ele ia numa cidade, pregava, batizava as pessoas, e essas pessoas formavam a igreja. Ele foi em Corinto, ele foi em Éfeso, e depois que ele saía da cidade para ir para outro lugar, ele enviava cartas a essa igreja para orientações, exortações e corrigir possíveis problemas. Para Corinto ele escreveu 2 cartas: primeira carta de Paulo aos Coríntios e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ali tinha problema do véu, do dom de línguas, tinha problema com respeito a pornografia, um monte de coisa, adultérios, carne sacrificada a ídolos.
Aí Paulo escreveu uma carta endereçada a essa cidade, para o seu povo, orientando. Então tem que ver a cultura, quando foi escrito, por que foi escrito. Tem aplicação para a gente? Lógico. Mas tem coisa que era da cultura da época que a gente não pode usar hoje. Como por exemplo a questão do véu. Então tem muita coisa que se a pessoa não entender, aí depois ele, entendeu? Ok, irmãos, avancemos. Nós queremos destacar 2 livros proféticos, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Queremos destacar o livro de Daniel e Apocalipse. Quando você lê esses 2 livros, é quase que 100% diferente dos outros. 95% você não entende como se lê. Não entende. E como a Bíblia não é de particular interpretação, e a gente não entende como se lê, como é que a gente vai entender então? O segredo sabe qual é? A Bíblia é a sua própria intérprete. Ela se interpreta a si mesma. Agora veja, você vai ver que em Daniel e em Apocalipse existem 2 coisas misturadas. Existem coisas que são literais e coisas que são simbólicas. Está ali. E aquilo que é literal você vai ver claramente. E aquilo que é simbólico você vai perceber que é simbólico. Quer um exemplo? Em Daniel, nós encontramos o profeta Daniel, que um dia foi lançado na cova dos leões. E eu pergunto a você, isso aconteceu de fato? É literal ou foi apenas uma simbologia? Foi literal. Ele foi lançado na cova dos leões e foi devorado pelos leões. Sim ou não? Não. Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Agora você vai ver no livro de Daniel outro leão que não é literal. Querem ver? Agora sim, abra a Bíblia em Daniel. É interessante que o capítulo 6 de Daniel fala de Daniel sendo lançado na cova dos leões. Capítulo 6 fala de leões. Olha o capítulo 7, vai falar de outro leão. Capítulo 7, verso 1. Daniel 7, verso 1. Está escrito: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3: quantos animais? 4 animais, grandes ou pequenos? Grandes, iguais ou diferentes? Grandes e diferentes um dos outros, subiam do mar. Verso 4: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Até aí. Agora por favor, olha aqui para frente. Se você ver o capítulo 6, fala de leões, que Daniel foi lançado na cova dos leões. Eram leões mesmo, desde que tem na selva, que tem nos zoológicos. No capítulo 7 fala que Daniel teve um sonho e visões, e sonhou com quantos animais? 4. E o primeiro qual é? Um leão. Agora diz que esse leão, ele tinha o quê? Eu pergunto, esse leão, ele é literal ou é simbólico? Ele é simbólico. Por que é simbólico? Porque leão não tem asas. Então você vê claramente que é simbólico. E se é simbólico, você não entende como se lê. Se você não entende como se lê, como é que você vai entender então? Vai pegar o dicionário? Vai pegar um homem por aí? Não, a Bíblia por si mesmo se responde. Querem ver? Você está no capítulo 7, veja o verso 17.
Daniel 7, verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da onde? Da terra. Pula para o verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino. Onde? Na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés e fará em pedaços. Até aí. Então olha para cá fazendo um favor. Esses quatro animais que Daniel sonhou, não são animais literal. São quatro reis ou reinos, muito bem. Então o leão com asas representa um rei ou um reino que já dominou esse mundo. Quer ver? Deixa eu só passar rapidamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o Daniel sonhando aqui, ó. Será que foi sonho ou um pesadelo, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui o leão com asas de águia. Se você continuar lendo, você vai ver o urso com costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o quarto animal que é terrível e espantoso, com 10 chifres, e com dentes de ferro e unhas de bronze. Isso daqui, irmãos, é simbologia. Simbolizam 4 reis, 4 reinos. Você percebeu agora o porquê que nós temos que estudar a profecia? Você quer saber o que representa esses 4? Quem são esses reinos? Vai pegar fogo aqui, irmãos. Aqui você vai conhecer toda a verdade necessária para tomar uma decisão. Deus vai iluminar com a palavra. E conhecereis e a verdade vos. Quando você fica sabendo, irmãos, que reino é esse aqui, ó, você vai falar assim: meu Pai do céu. Você vai dizer assim: muito obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Você topa saber? Com fé e coragem. Quem quer saber? Eu quero ver se você está com coragem mesmo. Parabéns. Então a gente vai combinar uma coisa: não falte amanhã. O horário já foi. Então amanhã, que dia que é amanhã? Segunda-feira, né? Segunda-feira. Hoje é dia 13 ou 14? Hoje é 13, então amanhã é dia 14. Segunda-feira, 14 de abril, amanhã. Amanhã você não pode faltar de jeito nenhum. Tá vendo? Quem vai vir amanhã e não veio hoje, vai pegar já o negócio no meio do caminho. Já não vai pegar essa base toda. Agora você já tem a base de hoje. Amanhã você vai entender com mais facilidade. Mas amanhã eu quero fazer uma breve recapitulação. Então você pode trazer quantas pessoas você quiser, mas traga em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amigos? E vamos amanhã também já entrar nesse assunto aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. O chifre pequeno que vem do quarto animal. Animal é rei ou reino. Chifre também simboliza rei ou reino. Você vai ver depois. E você vai ver que tem um chifre que tem olhos e tem boca. E essa boca diz blasfêmia. E vamos ver, meus amigos, que esse chifre tem as impressões digitais no ser humano. E veremos que ele não é mais pequeno, ele cresceu. Hoje esse chifre é grande. Hoje ele tem uma influência mundial. Olha aqui. Quem é esse chifre que vem do quarto reino ou do quarto animal? A partir de amanhã, em nome de Jesus, não falte. Você e eu vamos conhecer toda a verdade necessária para a gente tomar uma decisão. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo não quer que a gente conheça a verdade. Por isso, no passado, ele pegou a Bíblia e queimou. Milhares foram queimadas. Mas a Bíblia, irmãos, nunca foi extinta, viu? Deus sempre manteve sua palavra e o seu povo na terra. Tem muita gente que deveria estar aqui nessa noite, mas alguma coisa aconteceu que elas não vieram. Mas amanhã você vai trazer.
Porque a pessoa precisa conhecer a verdade. E só conhece quando estuda, para Deus revelar a sua mensagem. Vamos saber também sobre a volta de Cristo. Ele vem com seus milhões de anjos para buscar o seu povo. Ele vem, meus amigos, e todo olho o verá, até mesmo que aqueles que o traspassaram. Jesus vem para buscar o seu povo. Ele vem, meus amigos, com coroa de ouro. Ele vem com toda a sua glória, com todo o seu poder. Agora, tem pessoas que não estarão preparadas para a volta de Cristo. Está vendo essa mulher de amarelo aqui? Essa mulher aqui, ela recebeu um convite para fazer, ou para frequentar a semana profética na igreja de Jardim Novo, e não aceitou. Olha a situação dela aí, ó. Perdida. Você está vendo esse rapaz aqui de terno e gravata? É um falso profeta. Pregou a mentira. Também está perdido. Você quer fazer parte desse grupo aqui? Mas nem em pensamento, né? Agora veja esse outro grupo aqui, ó. Esses aqui receberam um convite para frequentarem a semana profética na igreja do Jardim Novo. Foram, aceitaram, se converteram, foram batizados, o nome foi escrito no livro da vida e estão prontos para o reino do céu. Amém? Quem quer fazer parte desse povo? Então fique em pé. Nós vamos chamar o Renato. Sabe por quê, irmãos? Ele vai cantar uma música que fala de Jesus. Jesus Cristo, um dia ele morreu na cruz do Calvário. Um dia Jesus, ele pagou o preço lá na cruz. Seu sangue foi derramado. O Rei do Universo veio nesse planeta, entregou sua vida. Então, o microfone. Pode, isso. Ele deu sua vida, ele pagou o preço. E Jesus, ele se entregou por mim e por você. Mas Jesus não está mais numa cruz. Jesus está vivo. O nosso Deus vive. Está aqui conosco. Nós não podemos vê-lo porque somos pecadores. Mas um dia fisicamente ele vai voltar com seus milhões de anjos. Mas foi na cruz que ele pagou o preço e nos libertou. E nele nós somos vencedores. Pode colocar a música. Obrigado. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, eu assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar.
conhecer o Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, eu assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu pra me salvar. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus maravilhoso, né? Morreu para nos salvar, deu a vida por nós. Ele é o centro da profecia, é Ele que devemos dar a honra e a glória. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, teu único Filho, e o Senhor Jesus Cristo teve a coragem de dar a vida por nós na cruz do Calvário. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Te louvamos porque o Senhor não está mais numa cruz, o Senhor está vivo, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor toca em nós. Nessa noite, abrace cada um de nós, Senhor. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Nos prepare para a volta do Senhor a essa terra. E Pai querido, nos ajude a entendermos cada dia mais a Tua palavra. E agora, ó Pai, ao sairmos daqui, pedimos Tua proteção, Tua graça, uma excelente noite de repouso. E amanhã à noite, nos traga de volta para uma vez mais estudarmos Tua palavra. Abençoe cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Nos dê um coração puro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um grande abraço a todos. Permitam-me que eu saia primeiro para cumprimentá-lo. E até que dia? Até amanhã, em nome de Jesus.